Fala pessoal, tudo bem? Então hoje o nosso assunto é o citrato de clomifeno, que a maioria de vocês deve conhecer pelo nome de Clomid ou Dendux. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para vocês deixarem o like aqui embaixo e se inscreverem no canal. Quanto mais nós crescermos aqui, mais conteúdo eu trago para vocês. Vai ser uma troca justa. Então vamos ao que interessa. Primeiro de tudo, o que é o clomifeno? O clomifeno é uma medicação que é considerada um modulador seletivo dos receptores estrogênicos. Como a maioria de vocês não é da área da saúde, o que isso significa? Isso significa que em determinadas regiões do corpo, o clomifeno tem uma ação estrogênica, ou seja, semelhante ao estrogênio, e em outros tecidos do corpo ele tem uma ação antiestrogênica. Para nós aqui nesse vídeo, o que é o ponto importante disso? No nosso cérebro, no nosso eixo hipotálamo-hipófise, que se liga à parte gonadal, ao testículo, né? No caso dos homens que eu vou citar o exemplo aqui, o clomifeno exerce uma ação que estimula a secreção de FSH e LH. O FSH ou LH, nos homens, estimula o testículo a produzir testosterona e também na maturação dos espermatozoides. O clomifeno inicialmente é uma medicação que era usada para infertilidade feminina, mas por essa explicação que eu dei para vocês, vocês devem entender do porquê que ele é usado muito em protocolos de terapia pós-ciclo, em que nosso objetivo é ajudar o homem no restauro da produção endógena de testosterona, e por esse mecanismo do eixo hipotálamo hipófise gonadal fica fácil de vocês entenderem por que isso acontece. E também ele pode ser usado como alternativa à testosterona para tratamento de pessoas que têm deficiência de testosterona, no caso dos homens. Por quê? Por conta disso que eu expliquei. Ele ajuda no estímulo do testículo para que o organismo produza testosterona. Claro que não é todo paciente que se adequa ao uso do clomifeno para essa finalidade. Então, para isso, a gente tem que avaliar variáveis como volume testicular, como o LH do paciente. Então, não é todo paciente que é elegível para esse tipo de tratamento, mas é uma alternativa que pode ser considerada. As doses de clomifeno variam de 25 a 100 miligramas por dia. Existem várias formas de usar o clomifeno. Tem pessoas que usam todos os dias, tem pessoas que usam em dias alternados, tem pessoas que usam menos vezes na semana, porque a meia-vida do clomifeno permite isso. A meia-vida é em torno de 5 a 7 dias. Claro que em relação a perguntas que me fazem, perguntas muito frequentes, né, pessoal? Sempre tem gente que vem e me pergunta, tá, mas o clomifeno eu ouvi dizer que pode inibir o meu eixo, e você acabou de explicar que ele é uma medicação que é usada para protocolos de restauro do eixo em TPC. Isso pode acontecer? Sim, pessoal. Existem pacientes que são hiperrespondedores ao clomifeno. Existem pacientes que, por exemplo, a gente usa o clomifeno para elevar os níveis de testosterona, pacientes que sofrem com baixa de testosterona, e existem pacientes, isso já aconteceu apesar de ser raro, em que há uma hiperresposta ao clomifeno, os níveis de testosterona sobem muito e o paciente pode ter uma inibição do eixo hipotálamo hipófise gonadal. Isso é uma coisa que bagunça a cabeça de muita gente e que me fizeram muito essa pergunta até hoje. Então, está respondida essa pergunta. Eu tenho pacientes aqui no consultório que fazem pulsos de clomifeno, pacientes que têm testosterona baixa. E existem pacientes que, usando só o clomifeno, mantêm níveis de testosterona que superam 1.000, 1.200. Né? Não quer dizer que eles sejam hiperrespondedores. Né? Se o eixo do paciente não está inibido nesses casos, né, a gente está conseguindo atingir um nível maior de testosterona dentro do fisiológico para aquele paciente, por exemplo. Mas existem pacientes em que o eixo inibe e que a resposta é muito grande ao clomifeno. Isso é muito individual. O nível de testosterona que vai fazer com que o organismo do paciente entenda que aquele nível é excessivo. É por isso que existem pacientes que repõem testosterona e têm uma inibição do eixo com níveis mais baixos, e existem pacientes que toleram durante uma reposição de testosterona níveis mais altos, né, de testosterona. Então esse é um outro ponto importante. Outra coisa que sempre me faz a pergunta sobre as alterações visuais relacionadas com o clomifeno. Pessoal, essas alterações elas podem acontecer, tá? E geralmente elas revertem, na maioria dos casos, com a suspensão do uso, tá? Isso assusta muita gente. O clomifeno é considerado uma medicação segura, mas qualquer medicação, pessoal, até medicação para dor de cabeça, pode trazer riscos à saúde. Então, o clomifeno ele deve ser usado com indicação e supervisão médica. Essa é a forma segura de usar. Qualquer medicação pode trazer prejuízo se você usar e abusar e fizer isso da forma incorreta. Em relação a TPC, voltando um pouquinho a esse assunto, o clomifeno é sim considerado uma das
principais medicações na maioria dos protocolos de terapia pós-ciclo. Então, é uma medicação muito importante e, em comparação com o tamoxifeno, a gente tende a ter mais estímulo em relação ao restauro do eixo hipotálamo, hipófise e gonadal do que com o uso do tamoxifeno, embora sejam duas medicações que são da mesma classe, né? Ou seja, SERMs, não SARMs, não confundam, tá, pessoal? Sobre SARMs, como eu comentei, tem vídeo aqui no perfil já. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha esclarecido várias dúvidas. Lembrando que ao longo desse ano, eu sei que muitos assuntos aqui são complicados para vocês, muitas explicações, e aqui no YouTube minha ideia não é ficar dando aula, né, como a maioria de vocês não é profissional da área da saúde, mas eu terei aulas exclusivas, aprofundadas, que a gente vai conversar mais sobre cada tema. Eu vou explicar de forma mais aprofundada sobre o uso clínico e a prática com o uso dessas medicações. Então, aceite sugestões aqui nos comentários de temas para os próximos vídeos. Pessoal, um grande abraço e até o próximo. Até mais.